Mas Jesus não nos chamou para ser evangélico. Jesus nos chamou para ser cristãos. O apóstolo Paulo, quando saiu para perseguir a igreja, ele saiu para perseguir quem? Os cristãos. E a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, ou seja, reprodução de Cristo. Foi o que Jesus disse, ele disse: e vocês, tudo que eu fiz, vocês também farão. E ainda farão maior do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Então, aí ele segue dizendo: então vocês serão minhas testemunhas. Para ser um obreiro, é preciso dar ou produzir frutos de Cristo. É necessário que seja verdadeiramente cristão e não crente. Você não precisa ser crente, você precisa ser cristão. Você não precisa ser evangélico, você precisa ser cristão. Você precisa dar testemunho de Cristo dentro da igreja. É muito fácil, acabei de dizer aos irmãos, mas a Bíblia diz, irmãos, que nós fomos chamados e enviados a um povo perdido, ao povo de Israel, aos judeus, aos gentios e àqueles que não conhecem a palavra. Ser obreiro aqui dentro, qualquer um pode ser, e consegue ser fácil. Mas você precisa ser esse mesmo obreiro, primeiro, no meio da tua família. A tua família precisa te reconhecer debaixo daquilo que você foi ministrado. Porque não tem ninguém mais, ou não tem ninguém melhor a dar o teu testemunho do que a tua família. É alguém que você convive com ela. Você está com a sua família dia e noite. Seus pais te conhecem, seu esposo te conhece, seu marido te conhece, seus filhos te conhecem. O segundo testemunho é os seus vizinhos. Imaginou se aquela mulher que Eliseu, de Elias, orou por ela, disse para ela: olha, vai e procura vasos com os seus vizinhos, pega muitos vasos emprestados. Se ela não tivesse um relacionamento de boa vizinhança, imaginou se ela ia arrumar vaso emprestado? Se ela não tivesse um relacionamento de boas vizinhanças, se as vizinhas ou os vizinhos dela não fossem pessoas que olhassem para aquela mulher quando ela chegasse do culto e escutasse ela cantar os hinos. Muita casa, quando chega, taca as panelas, né? Quem canta são as panelas e os pratos. Não é isso? É o maior hino. E às vezes os gritos. Isso não é ser obreiro. Obreiro, dentro da igreja, havia um certo participar de um certo culto, e um dia teve uma consagração de obreiros, e aí a família do pastor foi para a igreja. E durante o culto, o menino voltou para casa, o filho do pastor voltou em casa, pegou o cobertor e voltou de novo para o culto. Quando encerrou o culto, todo mundo começou a sair, e o filho do pastor disse: papai, vamos morar na secretaria da igreja. O pai dele, que era o pastor presidente da igreja, disse assim: aí ele pode morar, porque aí é a secretaria da igreja. Ele disse: mas aqui na igreja o senhor é tão bonzinho. Lá em casa o senhor não é. Então você está vendo? Não basta ser obreiro dentro da igreja. Você precisa ser obreiro, o mesmo obreiro que você é aqui, você precisa ser para a sua família. Seu ministério começa em casa. O teu ministério começa com os teus vizinhos. O teu ministério começa na tua rua. O teu ministério começa no teu bairro. E isso atrai pessoas que se relacionam com você para dentro da igreja, porque vê a tua vida. Mas se você não dá testemunho, porque Jesus nos chamou, né? E vocês sereis, e vós sereis minhas testemunhas. Tem gente que estuda 10 anos na mesma sala de aula, com os mesmos, na mesma escola, não consegue trazer um coleguinha de escola. Jovem, ele estuda numa escola há tanto tempo, nunca trouxe um colega, porque o testemunho dele na sala de aula, no colégio, não deve ser bom.
Tem gente que trabalha numa empresa há 10 anos, não conseguiu trazer um colega de trabalho. Ser obreiro aqui dentro é fácil. Você coloca o terninho, a irmã coloca uma saia lá no pé, já é crente. Sapateia no poder, fala em línguas, tem visão, revelação. Nessa noite, irmãos, é noite de unção, é noite de responsabilidade. O que nós temos encontrado nos últimos dias são pessoas brincando de ser obreiro. Esse ministério não precisa de fantoche de obreiro, muito menos marionete de obreiro. Precisa de obreiros. Ser obreiro é estar pronto a sofrer todas as consequências ministeriais. O ministério não te traz sofrimento. Há muita gente que diz: irmão, ser pastor é uma luta. Mentira. Ser pastor é bênção. Você vai pastorear. O povo pode ser até um povo problemático, mas Jesus foi quem nos disse assim: olha, eu vim para um povo que andava na região da sombra da morte e que não tinha esperança de luz nenhuma, mas eu vim e fiz nascer para eles uma grande luz. Então nasceu para eles uma esperança. Talvez quando você entra na casa de alguém, é para que surja uma esperança. O obreiro não está aqui, irmãos, para tomar água de coco e balançar na rede, mas que nessa noite Deus levante um anjo com uma espada e corta as cordas dessa rede e fura o coco para sair toda a água e ele ficar sem água no coco e com a rede cortada. O obreiro é chamado para trabalhar. Quem é obreiro, irmãos, esquece de sábado, domingo, feriado. Isso não existe para ele. Até tem no calendário, mas não funciona para ele. Esquece sítio, casa na praia, viagens. O teu passeio é dentro da Bíblia. É buscar alimento e construir um pasto verdejante, para que quando as pessoas sentarem, possam ter um bom alimento. Quem não constrói uma vida debaixo da palavra de Deus não pode trazer edificação. E o obreiro foi chamado para isso. Quando o pastor não está, o obreiro está